e a qualidade na aplicação dos recursos públicos do Brasil afora. Ney, está contigo? O tempo é todo seu. Ô Vilmar, presidente Mário, meus queridos amigos e irmãos, eu quero saudar aqui a todos, agradecer esse honroso convite. Confesso para vocês que eu senti um frio na barriga, porque por mais experiência que você tenha, não é todo dia que a gente tem um grupo tão seleto de pessoas com tanta experiência e que eu tenho tanta admiração. Eu quero falar aqui do pessoal da JCI, quero falar do pessoal da maçonaria, quero falar de tantas pessoas, de tantas personalidades que representam segmentos tão importantes da nossa sociedade. Eu hoje gostaria de não... Quando o Vilmar contactou comigo, falando para fazer uma palestra, uma fala motivacional para o nosso pessoal e tal, eu confesso que eu não imaginava que seria esse o tom da fala aqui com um público tão seleto. Mas eu espero agradá-los e, numa fala muito simples, provocar algumas reflexões antes que vocês leiam o livro do Zardo, né, reflexões. Eu gostaria de deixar uma mensagem muito propositiva aqui, nesse momento tão importante para o nosso país. Eu vou compartilhar uma tela aqui e já vou antecipando que não tenho a intenção de fazer uma fala filosófica no sentido, na essência da palavra, mas quero trazer aos senhores algo para que nós possamos refletir sobre o momento que o Brasil está passando e, especialmente, sobre a nossa atitude enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto líderes que somos nas entidades, nas organizações das quais nós participamos. E, naturalmente, como eu disse, eu quero dar o crédito aqui, né? Essa palestra está disponível no Google, tá? E eu só estou pegando um gancho aqui, então, quem procurar no Google vai ver, super leituras e tudo mais. E eu quero trazer uma reflexão para fazer uma conexão com o propósito da minha fala. Lembrando as 4 lições de Platão, né? Todo mundo sabe que Platão foi discípulo, foi aluno do Sócrates, e ele escreveu uma série de livros. E nas 4 lições de Platão, ele tem essas 4 falas, né? Conhece-te a ti mesmo, deixa-te mudar pelo relacionamento, desvenda a mensagem da beleza e reforma a sociedade. Então, nessa perspectiva de Platão, ele nos faz pensar mais, né? Ele nos provoca a reflexões sobre a nossa vida. E, como ele mesmo diz, uma vida que não é refletida não vale a pena ser vivida. E, então, nessas 4 lições, ele está trazendo justamente uma reflexão, porque todos nós, quando tem os ditados populares, como diz o Zardo, né? E tudo que é do senso comum, ele chama de dosha, são coisas que nos nivelam por baixo às vezes, né? Por exemplo, sujeito bom é o cara que é famoso, né? Outro dito popular, siga seu coração, dinheiro é a chave para ser feliz. Mas, pensando bem, o que é que nos faz viver bem? O que nos faz ser felizes, né? Então, dentro dessa perspectiva, o conhece-te a ti mesmo nada mais é do que um convite a refletirmos sobre essa terapia chamada filosofia, né? E aqui eu gostaria de dizer que não vou aprofundar, certamente não seria eu a pessoa mais apropriada para o aprofundamento, mas eu quero pegar esses tópicos das 4 lições de Platão para nós chegarmos ao ponto que eu gostaria de deixar como mensagem. A segunda lição do Platão:
Deixe o seu parceiro amoroso mudar você. Alguém vai dizer assim, nossa, mas isso é muito estranho, né? Amar alguém, e nós estamos vivendo um momento intenso de refletirmos sobre nossos relacionamentos, não significa, amar alguém não significa que você encontre alguém que seja perfeito. Até alguns ditados populares, né? Diz que muitos homens procuram a mulher perfeita, mas também tem muitas mulheres que procuram um homem perfeito, né? Só que quando ele encontra a mulher perfeita, aquela mulher também está procurando o homem perfeito e ela não consegue vê-lo, né? Encontrar nele esse homem perfeito. A questão que o Platão nos pede é que nós trabalhemos nessa perspectiva justamente de mudar a pessoa com quem nós vivemos e permitir que as pessoas com quem nós convivemos de nos ajudarem a evoluir, a nos polirmos, né? Seja isso a nossa família pessoal, seja isso na nossa família social. A terceira lição, ela trata justamente de uma reflexão mais profunda das coisas bonitas, das coisas belas da vida, né? E também refletir sobre a importância da gentileza, da harmonia, do equilíbrio, da paz, né? Da força. Porque é a partir das observações que nós fazemos no dia a dia que nós nos sentimos mais completos. Nós entramos no dia a dia das nossas vidas num ritmo alucinante que não tiramos um tempo para ir ao jardim, como diz Salamar, né? Para ver a beleza das flores, para cultivar o nosso jardim, a nossa horta. E isso acaba fazendo com que a gente esqueça de algumas coisas que são básicas para nós enquanto cidadãos, enquanto indivíduos. Por exemplo, quem são as pessoas que me inspiram? O que me inspira? Quem são as pessoas que foram exemplos para mim? E assim vem na minha mente imediatamente a imagem do meu avô, e eu tenho certeza que cada um de vocês, nesse momento, pode refletir sobre inúmeras pessoas que tiveram influência direta na nossa formação, e isso tudo pelos seus exemplos. E a partir disso, eu convido vocês a fazer uma viagenzinha no tempo e refletir sobre a importância das nossas conquistas, né? O que faz a gente sentir orgulho de ter coragem de todos os dias levantar e colocar-se em pé para ir à luta? Essas lições de Platão, elas nos provocam e nos fazem perceber que a vida não é essa correria só. A quarta lição de Platão, ela vem falar da reforma da sociedade. O Platão tem um livro chamado A República, que eu acredito que a maior parte de vocês já leu. E na República, o Platão ele fala de reformar a sociedade com uma palavra chamada eudaimonia, ou seja, tornar a nossa sociedade mais feliz, né? E ser feliz pela excelência. E aqui vem uma reflexão muito importante que eu já trago direto sobre a questão da formação das lideranças. Porque o Platão, na verdade, ele provoca a gente a refletir sobre a questão das novas celebridades, dos novos líderes para esse momento tão importante do nosso país, da nossa cidade, da nossa sociedade. E ele, ao contrário do que muita gente possa imaginar, tudo que ele escreveu lá atrás está hoje, mais do que nunca, presente. Então, o que o Platão, no seu livro A República, provoca é justamente essa reflexão de que o que importa é trabalharmos a modéstia, a simplicidade, essa aversão, esse contraponto com essa coisa que tem que ser famoso, né? Que tem que esnobar, que tem que ser o top em tudo. Não. As pessoas devem ser cada vez mais admiradas pelo que elas são. Ele não queria trocar necessariamente a democracia por uma ditadura, mas ele faz uma reflexão
em razão dessa massificação que nós estamos sendo colocados todos os dias por meio das mídias sociais. Então, no seu conceito, né, o filosófico, né, ele provoca que cada um de nós precisamos refletir e pensar profundamente e nos tornarmos filósofos. Por quê? Segundo Platão, o mundo só vai dar certo quando os reis se tornarem filósofos ou os filósofos se tornarem reis. Por quê? Porque justamente as pessoas não têm consciência crítica própria. E aqui é que está o grande caos da sociedade. Porque ao longo das décadas e dos séculos, nós temos sido dominados. Primeiro, pela maior indústria do mundo, que é a indústria do medo. E segundo, pela falta de investimentos na educação, que é a base de tudo. E eu não quero desviar do assunto, do principal assunto, né? Que é justamente refletirmos aqui sobre uma pergunta que tem me feito pensar todos os dias. Nessa linha do Platão, se somos filósofos ou reis, a pergunta que fica é: estamos verdadeiramente comprometidos com o Brasil? Como é que nós temos feito a diferença nas nossas cidades? E aqui é uma fala minha. O Brasil precisa de nós agora. Chegou a hora de a gente desenvolver essa massa crítica e uma massa extra dentro daquilo que são os nossos ativos sociais. Essa fala é de um chileno que foi ministro da Educação. Ele fala: não adianta a gente simplesmente replicar as mesmas coisas, é preciso que a gente tenha protagonismo para a cidadania e para o controle social, falando aqui dentro do nosso espaço do Observatório Social. Então, o desafio nosso não é cuidarmos das coisas dentro da nossa organização, das nossas entidades apenas. Nós temos que nos tornar protagonistas nas redes colaborativas, com ideias, com ações. Muitas entidades têm papéis filantrópicos extraordinários. Trabalhamos junto a causas sociais que são da maior importância, da maior relevância nas nossas cidades. Mas esquecemos muitas vezes de ter participação nas políticas públicas, no controle social. Esse ano temos eleições, mas quem nós estamos indicando para serem candidatos? Estamos conversando com os partidos políticos para que eles reflitam sobre a qualidade dos candidatos que estão nos oferecendo? Nós temos que efetivamente participar dos destinos da sociedade. Você já pensou nisso? Nós já debatemos sobre isso, já conversamos sobre isso. Chegou a hora, minha gente, de a gente colocar a mão na massa. E colocar a mão na massa para que a gente não tenha que reclamar da qualidade dos vereadores, reclamar que os conselhos municipais, por exemplo, são conselhos de chapa branca. Nós temos que ter participação, porque as pessoas que estão lá talvez estejam com a melhor das boas vontades, mas, infelizmente, elas não estão suficientemente capacitadas. Muitas delas estão lá como forma de aparelhamento. Nós precisamos desenvolver campanhas nas nossas cidades para mostrar, como disse muito bem agora há pouco o Vilmar, trabalhar indicadores dos resultados de onde está sendo aplicado o recurso dos nossos impostos, saber quanto está se investindo em cada área por cidadão e que resultados isso está trazendo, comparar com os resultados de outras cidades. Nós precisamos participar efetivamente das entidades representativas da sociedade. E isso começa na associação do nosso bairro, monitorando como é que está funcionando a escola onde o nosso filho estuda, o posto de saúde e assim por diante. E uma maneira mais do que natural, não podia deixar de falar, é vir a integrar-se como voluntário do Observatório Social na sua cidade. Apoiar essas ações do sistema OSB, ela é mais do que uma ação qualquer,
ela é uma ação que faz toda a diferença, porque o Observatório Social só tem um propósito, é contribuir para a eficiência da gestão pública. E não é por acaso que nós tratamos de 4 eixos, e aqui eu quero destacar apenas o eixo do ambiente de negócios, porque na maior parte das cidades, pasmem, minha gente, ainda temos uma grande parte das compras municipais sendo feitas de empresas que vêm de outras regiões. E aqui cabe muito bem refletirmos sobre o papel do SEBRAE, das associações comerciais, dos CDLs, para capacitarmos as empresas da nossa região e revertermos esse processo de evasão. Como disse Martin Luther King, o que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem caráter, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. E é nessa perspectiva que nós criamos esse movimento lá que começou em 2012, para colocarmos um carimbo no mapa do nosso país de área livre de corrupção. E volto a dizer aqui, porque o Brasil espera muito de cada um de nós. Porque nós precisamos efetivamente responder essa pergunta num verdadeiro pacto pelo Brasil. Qual é a minha contribuição? O que tudo isso que está acontecendo com o nosso país tem a ver com cada um de nós? Então, minha gente, eu quero falar aqui, encaminhando para o final dessa minha fala, eu quero trazer o mito da caverna. E quem conhece, fica mais fácil, mas quem não conhece, procure conhecer. O mito da caverna, simbolicamente, significa o que está acontecendo hoje. Ou seja, lá no passado, Platão sugeriu que havia um grupo de pessoas que estavam presos numa caverna. E eles não tinham acesso à luz. O que eles viam era algo que estava projetado na parede daquela caverna. E eles estavam acorrentados, até que um dia alguém fugiu e teve a oportunidade de ver lá fora que existia outra realidade que ele conheceu e viu que não era exatamente tudo que eles estavam vendo, porque o que eles viam eram apenas imagens projetadas na parede da caverna. E ele descobriu o que era a verdadeira liberdade, e essa liberdade eu gostaria que vocês associassem com a liberdade que nós imaginamos que temos. Mas no fundo, a analogia com o mito da caverna de hoje, nós estamos presos dentro das nossas casas, e o que nós vemos projetado na parede da nossa sala é o que está sendo usado para manipular a consciência crítica da sociedade. Não só pelas imagens que a gente recebe, mas pelos números manipulados, pela podridão das coisas da política. Mas esquecemos que quem faz a escolha dessas pessoas somos nós mesmos. Então é preciso que alguém de nós fuja, que cada um de nós, nos nossos meios sociais, nas entidades da nossa casa, que a gente saia desses grilhões, que a gente se liberte e retornemos para resgatar as pessoas que estão à nossa volta. Assim, o mito da caverna propõe que, enquanto a nossa opinião estiver de acordo com o senso comum, e é essa a grande lição que o Platão nos traz, enquanto a gente não se libertar, nós vamos permanecer na caverna. Por isso é preciso ler, pesquisar, refletir, libertar-se, e libertar-se para que nós sejamos luz na nossa sociedade. Eu quero apresentar para vocês e peço que me informe se acaso o som chegar, mas é um vídeo muito curtinho, que talvez simbolize um pouco de tudo que eu gostaria de deixar no coração de vocês como uma semente sobre essas reflexões. É um vídeo chamado O Farol da Responsabilidade. Ele é curtinho, não se preocupem.
Eu não sei se o pessoal está ouvindo, mas aqui não está chegando o som. Ouvindo. Então, meus irmãos, cabe a cada um de nós refletir sobre o que esse vídeo propõe. Todas as pessoas que estavam naquela ilha estavam conectadas com o que estava acontecendo no farol. E não precisou que ninguém os chamasse. Por isso, cada um deles, quando viram que o farol deixou de funcionar, empunharam a sua lanterna, o seu lampião, para iluminar e salvar aquele navio. E é nessa perspectiva que cada um de nós é uma centelha dessa luz divina. Cada um de nós recebeu esse dom divino da vida, essa luz que só fará sentido se nós estivermos unidos para iluminar o mesmo caminho. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar, de que cada um de nós se torne luz, que cada um de nós se torne um farol. Porque, na verdade, minha gente, na verdade, o mundo está em transformação. Nós estamos vivendo um momento de mudanças. E não foi por acaso que tudo isso aconteceu. É um momento de a gente refletir efetivamente de qual é o propósito da nossa vida. Eu sempre falo nas minhas palestras de que tem um autor americano, Stephen Covey. Ele escreveu o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Mas o livro que me chamou mais a atenção dele foi O 8º Hábito. E no 8º hábito, o Stephen Covey ele provoca a gente dizendo o seguinte: cada um de nós, em algum momento da nossa vida, se vê numa reflexão como se nós estivéssemos numa encruzilhada, onde nós temos que escolher o caminho da grandeza ou o caminho da mediocridade. Pois bem, senhores, o Brasil está numa encruzilhada. Nós, enquanto brasileiros, precisamos decidir se queremos trilhar o caminho da grandeza ou da mediocridade. Por outro lado, cada um de nós tem algo que se chama propósito de vida. E é o momento de refletirmos qual será o legado dessa nossa passagem pela vida. E concluindo, eu quero dizer que cada um de nós precisa empunhar o seu farol. Porque o mundo precisa de luz. Onde há luz, não há mediocridade. Onde há integridade, não há corrupção. E eu concluo dizendo a cada um de vocês: o meu desejo com essa fala aqui é de fazer com que a semente da cidadania possa eclodir no coração de cada um de vocês. E que cada um reflita e se torne um propagador das boas práticas, dos bons exemplos. Acima de tudo, que cada um reflita sobre o nosso papel enquanto líderes dentro da nossa sociedade. Não adianta a gente terceirizar a responsabilidade. Nós precisamos nos capacitar para exercer efetivamente, assumir o nosso papel
de protagonistas, mas, mais do que tudo, não figurarmos apenas como mais um integrante da nossa entidade. Ao ocuparmos um cargo, nós temos que ter responsabilidade. Eu cito sempre um exemplo de que ninguém entra num avião se não tiver a certeza que a tripulação toda está qualificada para manusear todos os instrumentos em qualquer situação. Pois bem, dentro das nossas entidades e das nossas organizações, a gente vê muita gente ocupando cargos que não sabem nem para que serve, nem o que vão fazer. E nós acabamos, muitas vezes, reclamando de políticos, especialmente de vereadores, que não fazem a sua parte. Então, que essa reflexão sirva para que cada um de nós avalie a importância do nosso papel nesse momento que o Brasil precisa de cada um de nós nesse pacto pelo Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Mestre. Bom, presidente, abrir a palavra agora é uma honra também, e as pessoas que queiram se manifestar nesse momento, se é para perguntar, se é para completar, o presidente Ney usou dos 40 minutos, ele usou de 27, 28, ele é muito objetivo, mas ele vai no cerne muito rápido. Então, agora manifestações, enfim, abrir o microfone, se alguém se manifestar alguma vez, pode dar alguma coisa, mas nós queremos agora fazer um bate-papo, um compartilhamento disso. Alguém falou, mestre, estava chamando a palavra? Palavra livre. Ney, o que levou, além do que tu já falou, a criação, por que observatório social? Por que não, sei lá, qualquer outra entidade ou qualquer outra coisa muito boa também, como... Por que foi por observatório social? O nome Observatório Social, ele surgiu depois de uma evolução. Na verdade, o nosso idealizador, Eduardo Araújo, né, lá nos anos 2000, ele participou de alguns eventos, e num desses eventos, ele conheceu o Open Data da Inglaterra, Open Data Day Institute, tá? Que propunha uma avaliação de como os recursos eram gastos. E no Brasil, naquela época, estava muito em evidência a CPMF. Então, ele criou, junto com o pessoal da Receita Federal, o Movimento pela Cidadania Fiscal, que usava as mesmas letras do CPMF, mas para que as pessoas tomassem consciência da importância do imposto. Foi criado, então, o Instituto de Cidadania Fiscal, que, na sequência, evoluiu para Observatório Social, e eu acredito que a maior parte das pessoas conhecem a história. E o Observatório Social surgiu como observatório justamente porque qualquer outro nome que nós pudéssemos dar, ele teria, talvez, em função daquelas circunstâncias, das circunstâncias da época, outras conotações que não aquela que nós pretendemos dentro dos princípios e dos valores do Observatório Social. O Observatório Social tem uma postura propositiva, ou seja, nós não somos denuncistas, nós não queremos fazer demagogia, sensacionalismo. Nós queremos observar, e ao observar, ao detectar qualquer tipo de irregularidade, nós temos o propósito de contribuir, ou seja, sugerir que aquele erro seja corrigido. Até porque nós não fazemos juízo de valor e nem julgamos nada. Quem deve julgar, quem deve atuar, são os órgãos competentes. Então, é nessa perspectiva que nasceu o conceito Observatório Social do Brasil, que hoje está registrado em 7 categorias, né? 7 classes, é uma marca registrada. Vocês estão vendo aí expandir uma série de ações, como a Escola da Cidadania e outras coisas mais,
mas com esse propósito, com valores bem claros de integração da sociedade, porque nós vivemos em sociedade. Não sei se eu respondi exatamente como você queria, mas aí,